Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de Liverpool e Arsenal, meus amigos. As lesões que podem parar o Arsenal, Gyökeres, Zubimendi e o Liverpool, rapaziada. Novela Salah, calendário. O Arne Slot também falou da dupla Isak e Ekitike e muito mais. Deixa o like, ó. Seja membro. Saiu para membros, ó. Pablo Barrios, outro nível. Locatelli, hora de sair. E o vencedor Schotterbeck. Conteúdo exclusivo para membros. Tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? Tamo junto. Rapaziada, vamos falar do Arsenal, meus amigos. Lesões, Gyökeres, Zubimendi, o Aneri, situação do time, os últimos 5 jogos. Vamos falar do Arsenal. Rapaziada, o Arsenal, ele tá bem pertinho de eu falar uma coisa que eu falava muito do Liverpool temporada passada. Se as lesões não assombrarem, vai ganhar alguma coisa. E o Liverpool ganhou a Premier League e caiu na final pro Newcastle. Ganhou alguma coisa, né? Alguma coisa que o Arsenal quer muito, né? Que é a Premier League. O Arsenal é muito parecido a situação nessa temporada. Se as lesões não assombrarem, apesar que o Arsenal hoje tem um elenco muito robusto, mostrou isso contra o Bruges, mas quando você começa a perder os pilares, que o negócio... Por exemplo, o Barcelona tem elenco, mas experimenta jogar sem Pedro e Rafinha. Entendeu? Então, se o Arsenal não for assombrado pelos pilares do time, vai ganhar alguma coisa, porque é um time equilibrado, de um treinador, de um trabalho consistente. Muito tá se falando na Inglaterra dos últimos 5 jogos. Mas, cara, de verdade, perder pro Aston Villa fora de casa é incomum? Empatou com o Chelsea fora de casa? Cara, de verdade, os 3 resultados ruins do Arsenal foi fora de casa. Fora de casa que o City perdeu pro Newcastle. Aonde o Arsenal ganhou. Agora, por exemplo, o que não pode acontecer é perder ponto contra o Wolverhampton. Aí, brother, aí a casa cai. Aliás, a casa não cai, não. A casa incinera. A casa queima. Aí, velho, aí você tem que começar a discutir certas coisas. Cara, se perder ponto pro Wolverhampton é pipoca. Aí volta a pipocada, o time que treme, o time que não pode ver o City no retrovisor. Aí é. Mas os resultados, cara, de verdade, e eu nem acho, realmente, quanto o Aston Villa foi um jogo abaixo do padrão. O Arsenal errou mais do... Não foi um jogo que o Arsenal jogou mal. Cara, o Aston Villa e o Aston Villa é um dos melhores times da Europa no momento. Mas o Arsenal errou mais que o comum. Esse tipo de jogo acontece. Se virar o padrão, aí que você começa a ligar o sinal amarelo. Mas enfim, rapaziada, lesões. O Saliba não deve jogar contra o Wolverhampton. Ele tá com um pequeno problema que tá modificando a forma que ele corre. E tá se tornando desconfortável com a sobrecarga. Isso aqui tem que tratar, rapaziada. Porque se ele tá com incômodo, isso aqui que a gente chama de compensar. Ele tá compensando quando corre. Isso aqui tem que tratar. Pra você ver, o Saliba é um desses pilares. Gabriel Magalhães é um desses pilares. Então, é complicado. Então, o Saliba tá com um probleminha no tornozelo dele, que tá modificando como ele corre. E você tem que ver isso aí. Você tem que ver isso aí. Então, cara, não deve jogar contra o Wolverhampton. O Arteta acha que ele vai estar saudável pro Everton, mas contra o Wolverhampton, ele é uma dúvida, o Saliba. Entendeu? Ele é uma dúvida, o Saliba. Aí, vamos lá, rapaziada, algumas coisas do Arsenal. O Timber, pancada, uma questão de dias. Teve uma pancada que não tava se sentindo tão confortável. Troçar também, questões de dias, entendeu? E ele fala dessa sequência de 5 jogos, de se preparar bem, de manter uma consistência. Isso aqui é a coletiva dele, de manter bem, ó, se preparar bem, vencer o Wolverhampton e, obviamente, do Gyökeres, né? Porque o Gabriel Jesus entrou. Muito esse debate do Gyökeres é porque o Gabriel Jesus entrou e foi bem. Porque, rapaziada, não é, tipo assim, não é muito coincidência. O Merino tá indo bem de 9. O Gabriel Jesus, ele entra... Porque, gente, esse time do Arsenal, o pessoal não entende. Eu já falei sobre isso até na boa fase do Merino. Aliás, se tá em boa fase, né? Esse time do Arsenal foi feito pra ter um falso 9. Esse time do Arsenal não foi pra centroavantes tipo Gyökeres. Por que vocês acham que o Arsenal queria tanto o Isak? Porque o Isak, ele justamente, no alto nível, ele era esse misto de referência e de falso 9. Referência e falso 9. Por que vocês acham que o Merino, quando pisa no meio campo, aí muito mérito do Merino, ele conseguiu fazer a função bravo? Aí o Gabriel Jesus entra e vai bem, e se movimenta bem, e abre espaços. Por quê? Porque esse sistema ofensivo do Arteta, rapaziada, não vamos longe. A melhor versão do Arsenal do Arteta, a melhor versão de todos os tempos, foi naquele começo de campeonato
do ano da pipocada. Aquele time jogava, era lindo ver aquele time jogar. Gabriel Jesus, Martinelli, Saka, brother, Partey, Odegaard com o Chaka. Aquele time era lindo jogar. O Gabriel Jesus performando no nível altíssimo. Aí começa a se machucar, começa a oscilar, começa no ano da pipocada. Mas esse sistema do Arteta, ele foi feito pra noves, menino, Jesus. Ele foi feito pra isso. O Gyökeres é a adaptação, e eu falo isso desde que o Gyökeres chegou. É diferente. O Arsenal vai ter que se adaptar a ele, como ele também vai ter que se adaptar ao Arsenal. E é isso, ele fala, né? Ele fala tipo assim, ó. Ele fala aqui, ó, ele quer colocar o jogador na melhor condição pra ele explodir e realizar o seu potencial. Ó, tem coisas que vêm com o papel. A maneira que a gente joga tem que ser cumprida, olha aí, ó. Olha o que o Arteta fala. Tem certas coisas que tá dentro do papel dele. Do jeito que a gente joga. Tem que ser cumprida. Olha o que o Arteta fala. E é uma combinação de ambos. Ó, há conexões com jogadores ao redor dele. Aí fala, ó, esse entrosamento, esse entendimento. Aí, ó, antes da lesão, eu acho que ele tava em um ótimo local. Eu acho que demorou a ele um pouco no começo. Liga diferente, diferentes demandas. Ele não teve pré-temporada e ele tá começando a ganhar algum momento. E os gols vão vir. E nós vamos estar muito felizes com ele. O Arteta falando do Gyökeres. Os gols vão vir. É isso. Gente, o Gyökeres era uma adaptação. Eu falo isso desde que ele chegou. Vai ter que adaptar, vai ter que adaptar. Ele é o Arsenal e o Arsenal é ele. Então não me surpreende o Jesus e o Merino irem bem. O pessoal esquece que antes dessa lesão do Jesus, ele volta contra o Crystal Palace, ele volta fazendo gol, eu acho. Ele joga muito bem contra o Crystal Palace, um jogo de Copa. Não foi um jogo de Copa da Liga. Contra o Palace. Foi um 3-0. Ele jogou muito bem aquele jogo. Então, esse sistema do Arsenal, com pontas, os meias, ele se beneficia muito desse 9 que dropa pra trás e faz o falso 9 e que recompõe no meio campo. E o Gyökeres não é esse 9. O Gyökeres é uma referência. Ele é um centroavante de área. Ele é um box, entendeu? Um cara de área. Então é uma adaptação de ambos os lados. O Arteta respondeu sobre o Nwaneri, falando que a atitude dele tem sendo exemplar, excepcional, né? Que ele é top. O Nwaneri, rapaziada, quando chegou o Eze e com o Odegaard voltando, o Nwaneri vai sofrer um pouco pra ter minutos. Entendeu? Isso é normal. Isso é normal. E em relação ao Zubimendi, que pra mim, Zubimendi e Xhaka, ó. Zubimendi, primeiro Xhaka. Xhaka em primeiro, Zubimendi o segundo. Pra mim são as duas melhores contratações da Premier League até agora. Xhaka em primeiro e Zubimendi em segundo. O Arteta muito impressionado, porque ele sabe a dificuldade de vir pra liga e já fazer o que tá fazendo imediatamente, aprender o papel, entendeu? Ó, um jeito diferente de jogar, uma liga diferente, ele tá envolvido em várias ações, né, ó. As suas métricas defensivas são incríveis. Eu falava isso aqui, cuidado você, bonitinho, que fica aí subestimando o Zubimendi defensivamente. Ele é bom defensivamente. Ele não é o Rodri, ele não vai ser um Rice, ele não vai ser talvez um Palhinha, mas ele é bom. Por isso que o Zubimendi é o Zubimendi, porque ele equilibra tudo muito bem. Eu falei, tive muita gente que ele é fraco defensivamente. A tua mãe que é fraca que te botou isso no mundo, velho. Entendeu? A tua mãe que é fraca que te botou isso no mundo. Ele é bom, velho. Zubimendi. Rapaziada, todo dia tem que dar uma pisa em alguém no Real Madrid, porque deixou ele escapar. Todo dia. Tem que dar uma pisa de chicote. Entendeu? Aí, ó, ameaça ao gol, capacidade de fazer assistências. Ele melhorou em bolas paradas, entendeu? Ó, você pode ver que ele se cobra muito, ó. Nunca tá satisfeito com suas performances. É por isso que faz ele tão bom pra gente, ó. O El Suted encaixa muito bem no nosso estilo de jogo. É o Zubi, rapaziada. Joga demais. Joga demais. Vocês acham que era à toa que a FSG queria ele? Você vê, se encaixou muito bem, impacto imediato, ameaça, pode fazer assistência, chega no ataque, defende bem, sai da pressão. Completo, rapaziada. Completo. O Zubimendi é elite, jogador de elite. Eu falei, na época eu falei, o Zubimendi é contratação de elite. E teve um monte de dúvida na época. Caraca, da onde tá vindo tanta dúvida com o Zubimendi? O Zubimendi é craque, rapaziada. Craque, joga demais, entendeu? Ele e o Xhaka, pra mim, são as duas melhores contratações dessa janela de verão agora, de impacto até agora. Tamo junto. Rapaziada, vamos falar do Liverpool, meus amigos. Obviamente, Arne Slot, Salah. Ainda tem a dúvida aí se o Salah vai pro jogo contra o Brighton ou não. Sabe o que é o pior? Ou melhor? Pior ou melhor? Nesse 4-3-1-2, o 4-4-2 losango, com essa pancada que o Isak tomou, por que não colocar o Salah junto do Ekitike? Os três do meio campo. Aí você pode botar McAllister ali ou Wirtz. Entendeu? Você pode colocar Gravenberch, McAllister e Szoboszlai. Colocar o Wirtz com o Salah e com o Isak. Por que não? Aliás, você pode botar o Wirtz como segundo atacante ali junto do Ekitike. Entendeu? Você pode botar o Salah
Você pode fazer isso. Por que não? Por que não 60 minutos, colocar ele no jogo, pegar um Brighton mais cansado? Nesse 4-3-1-2, tem espaço pro Salah. Então, ele errou, gente. O Salah errou. Não custa nada falar isso. E o Arne Slot ganhou poder. Entendeu? Vou até pegar aqui, ó. Ele ganhou poder. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, vamos lá, ó. Eu achei mais engraçado do Arne Slot ele falando assim, ó. Eu tô quase feliz que estamos fora da Copa da Liga, né? Porque apenas temos 13 jogadores senior, né? Tirando base ali, ó. Disponíveis. Olha isso aqui. Ele falando. Cara, aí o Liverpool vai ter uma semana de descanso, né? Finalmente. Ó, esse é um jogo... Rapaziada, eu não vou conseguir fazer pós-jogo, hein? Não vou conseguir. Eu vou estar, ó... Vou estar numa trip espiritual. Sábado aí eu não vou poder ver o jogo. Não vou conseguir. Eu vou tentar ver um pouco do jogo, mas não sei se eu vou conseguir. Eu vou levar o tablet, né? Aí eu vou tentar ver um pouquinho do Chelsea, um pouquinho do Liverpool. Então, vamos ver. Então, o Arne Slot, cara, você vê... Tá feliz, finalmente ele vai ter uma semana de descanso, né? Ele tava falando sobre isso, que vai ter uma semaninha aí pra dar uma zerada no elenco, porque tá complicado, né? E falando, eu tô quase feliz que eu tô fora da Copa da Liga. Ai, velho, diz muito sobre o calendário, né? Aí também o Liverpool continua sendo conectado aí com o Mark Guerre. Cara, que o Liverpool quer o Guerre, isso não é segredo, né? O problema é, vai tentar em janeiro ou vai ficar pra disputa no meio do ano, né? E ele falando do Salah. Ele fala aqui, ó, do Salah aqui, ó. While you're in Milan, Mo posted a picture of himself training alone. What's the situation this weekend? Will he be involved? If not, Ele vai estar envolvido contra o does Brighton. that mean he's playing his last game for Liverpool? I'll have a conversation with Mo this morning, and the outcome of that conversation determines how it will look tomorrow. Ele vai falar, vou conversar com o Salah hoje de manhã e o resultado dessa reunião, né, dessa conversa, vai determinar o que vai acontecer amanhã. Aí o repórter fica insistindo e tudo mais, ele fala aqui, ó. Same answer again. Do you want Mo to stay here? Ele fala, o repórter pergunta, você quer que o Salah fique? Like I said, another way of asking it, but É chato, né, mano? Os caras ficam enchendo o saco. Mas é o papel da imprensa. Aqui é o papel da imprensa. the next time I talk about Mo should be with him, A próxima que eu falar sobre o Mo vai ser com ele. and I have no reasons not wanting him to stay. Aí, ó, eu não tenho nenhuma razão pra não querer ele aqui. Ó, não tem, ó. Esse é, That is a little bit of an answer to you. isso é um pouco de resposta, né? O Arne Slot falando. Entendeu? É isso, rapaziada. Vamos ver. Eu vou tentar apostar quando essa decisão tiver já tomada. Entendeu? Mas você vê. Ó, se ele for, ele pode ser, ó. Vamos imaginar. O Salah vai pro jogo. Pode ser útil. Gente, o Salah traz gols ainda. Ele pode ser útil. Se ele não for, também tá com a razão. Ó, até o Fabrício Mano falando que o Arne Slot ganhou poder, velho. Plans, but at the moment I can't guarantee it's going to be Game. So what's Hey. the feeling at the club after these days between Arne Slot and Mo Salah? After these statements, explosive statements on Saturday night by Mo Salah, I think Arne Slot looks more powerful Ó, to the eyes of the Arne Slot supporters. tá mais to everyone poderoso no Liverpool. who is into the industry in terms of power he has at Liverpool, because Arne Slot together with the club. So it was not Arne Slot alone, it was the management, Arne Slot, the coaching staff all together Ó, deciding todo mundo, comissão técnica, Arne Slot, diretoria, pra afastar o Salah esse jogo. not to call Mo Salah for the intergame. Ó, não chamar o Salah pro jogo. One, so that was also an important reaction, but also important to mention that Arne Slot feels that must be Mo Salah to apologize. This was the sense of his message after the Olha aí, game. ó. E o Arne Slot, você vê, eu vou ter uma conversa com ele. O senso é que o Arne Slot, que o Salah tem que pedir desculpa. Que o Salah tem que se reprimir. E tá certo, por gente, o Salah errou. Eu não entendi porque a fanbase do Liverpool foi toda pro Salah. Ele errou, gente. Ele errou. Ele exagerou. Ele errou, ponto. Ponto. E aí você vê, ó, o senso é que ele tem que pedir desculpa. Ele tem que pedir desculpa. Esse é o senso, né? E você vê, o Arne Slot tá com mais poder. E o Liverpool tá dando suporte pra ele. Entendeu? Aí falando que não tem nenhuma razão pro Salah ficar, ó. Eu vou ter uma conversa com ele. Entendeu? O resultado dessa conversa vai determinar, né? Terminar o Salah, fala que existe a possibilidade do Salah sair em janeiro. Claro que existe a possibilidade. A Arábia Saudita pode fazer um pix por ele, né? Pode fazer um pix por ele. Aí ele fala, ó, eu me pergunto se tem mais times que jogou, ó, 3 jogos em 7 dias. O que é que ele tá reclamando aqui, ó? Você jogar 3 vezes é normal, mas, ó, 3 vezes em 8 dias, 3 vezes em 9 dias. O Liverpool já teve 2 vezes que jogou 3 vezes em 7 dias. Então o Slot tá dando uma chorada aí, uma reclamada em relação ao calendário, né? E ele falando da dupla, né? Isak e Ekitike, e fala, ó, que vamos ver mais disso no futuro. Mais de Isak e Ekitike. Esse é um ponto que realmente ele tem que melhorar. Que o time tem que melhorar. Conectar mais com 2-9. Trabalhar mais pro 2-9. Mas como eu falei no vídeo ontem, brother, ele tá mudando o sistema. Dentro da temporada, vocês viram aí, jogando 3 vezes a cada 7 dias, não vai ficar 100%, não vai ficar perfeito. E ele falou que a dupla Isak e Ekitike, a gente vai ver mais dessa dupla no futuro, né? Aí ele falando, ó,
Apesar de estar imbatível, nós mostramos que como time, nos últimos 4 jogos, tá sendo difícil de ganhar da gente. Difícil de criar chances contra a gente. Mas esse é o problema, Arne Slot. Realmente, tá sendo difícil criar chances contra o Liverpool. O problema é que quando cria, faz gol, né? ou os zagueiros entregam, né? Ou os zagueiros entregam. Ou é um pênalti bobo do Van Dijk, ou é o Konaté entregando. Entendeu? Exatamente isso, né? Aí falando, ó, cumprimento aos jogadores disponíveis e os resultados, ó, o trabalho que eles estão colocando, né? A vontade, você vê o Arne Slot, ó, cumprimentando os jogadores, ó, os jogadores disponíveis, estão trabalhando, jogando pelo time. Isso aqui também é uma maneira dele dar uma cutucada no Salah também, né? Aí ele falando e tudo mais, o Isaac teve uma pancada no jogo contra a Inter de Milão, o Wataru Endo e o Gakpo estão fora há algumas semanas, lesões musculares, você vê. Essa sequência aí de jogos cobra um preço, né? Aí ele fala, ó, ele tá frustrado com 3 jogos por semana e também tá quase feliz que está fora da Copa da Liga, né? E o Chiesa tá disponível, contra o Brighton. E é isso, rapaziada. Contra o Brighton vai ser um bom jogo. Esse é o jogo que, se o Liverpool ganhar, traz uma paz novamente. Enfim, agora tem que ganhar. Esse aqui é jogo nem pra empatar. Agora, rapaziada, o Brighton é um bom time. Contra o Brighton, a dupla aqui de zaga, tá vendo, né? Essa dupla de zaga aqui, se falhar contra o Brighton crava, viu? E o Brighton é um time que vai pra cima. Se falhar contra o Brighton, a casa cai. E o Brighton é um time que vai criar chance, porque é um time bom, é um bom time o Brighton. O problema do Huxley é do jeito que ele escala o time às vezes, né? Mas é um bom time. Deixa eu ver. Vamos ver.